tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira, esse é o Business Cast da semana. Hoje vamos falar de saúde. Vamos falar de saúde com um médico urologista que é chefe de uma equipe que faz transplante renal em Teresina. Estou falando do Dr. Luciano Couto, muito conhecido no meio científico aqui da nossa capital e do nosso estado, e ele vai nos esclarecer tudo sobre doença renal, sobre transplante, sobre os cuidados que se deve ter para se evitar essa doença, o que fazer, como identificar isso mais cedo. São dúvidas nossas, suas, e que ele vai responder a partir de agora. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Douglas. É um prazer estar com você aqui, poder participar desse podcast e trazer aí algumas informações, tentar ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais da urologia, do transplante renal especificamente, são coisas que a gente considera importantes para que as pessoas tenham um foco no autocuidado, Então, a cada dia, as pessoas buscam mais informação a respeito disso, e eu acho que é fundamental realmente, porque a gente está vivendo mais, mas precisa viver melhor. Melhor e com saúde. Então, vamos começar aqui explicando para os nossos internautas o que é a doença renal. Pronto. A gente considera que o rim ele funciona como um grande filtro, do nosso sangue, e ele está todo o tempo trabalhando para depurar, para limpar, para eliminar substâncias que são produzidas durante o metabolismo do organismo e que ficam ali armazenadas, acumuladas no sangue, e se o rim não tirar essas toxinas, essas substâncias metabólicas, elas começam a causar danos celulares em diversos locais do nosso organismo. Então, a doença renal é sempre que o rim perdeu a capacidade de executar em plenitude essa função, de eliminar as escórias metabólicas. Isso ocorre assim de imediato? Isso é um processo lento? Como é? Nós podemos ter as duas situações, tanto que a insuficiência renal ela é classificada em aguda e crônica. Aguda, quando vem um insulto de doença súbito que leva à parada funcional do rim. Então, por exemplo, o indivíduo teve ali uma parada cardíaca por uma outra doença, Ele está ali num pronto-socorro, numa UTI, e já tem uma parada cardíaca. O fluxo sanguíneo renal para por alguns minutos por causa daquele momento da parada cardíaca. O indivíduo foi ressuscitado, saiu da parada cardíaca e se recuperou. Mas aquele dano que foi causado ao rim vai permanecer. Ele vai demorar, isso varia, pode demorar às vezes semanas para que esse rim consiga recuperar a funcionalidade. Então ele faz uma insuficiência renal aguda. O indivíduo sofreu uma picada de cobra, tem alguns venenos de cobra que causam uma lesão muscular muito grande, são venenos proteolíticos, aquela quantidade de músculo lesado cai tudo na corrente sanguínea, chega no rim para completamente, vai para a hemodiálise, mas ele tem uma chance boa de recuperar a função com o passar dos dias, Essa é a insuficiência renal aguda. Mas tem a insuficiência renal crônica. Essa pode ser o resultado de uma insuficiência renal aguda que não se conseguiu resolver plenamente, mas pode ser provocado por um diabetes, pela hipertensão arterial, pelo uso crônico de medicamentos, que vão causando um dano pequeno, mas progressivo na membrana de filtração renal, e vai chegar lá na frente um ponto que o rim não está conseguindo mais suprir as necessidades. Isso ocorre mais em adultos? Isso não escolhe o paciente? Uma criança pode sofrer disso também? Pode. Existem algumas doenças anatômicas ou funcionais, malformações, em que a criança já nasce com insuficiência renal. Então, tem um defeito lá na uretra, por exemplo, que a gente chama de válvula de uretra posterior. A bexiga não consegue esvaziar adequadamente por causa dessa válvula, que atrapalha o fluxo. Vai voltando urina
do rim, da bexiga para o rim, e esse rim vai, por mecanismo de pressão, dilatando. Quando a criança nasce, o rim já não funciona. O rim, assim, traduzindo, é uma via de mão única. Exatamente. Se houver alguém na contramão, dá problema. Dá problema, né? Ou se a via estiver obstruída também, dá problema, porque como a urina não consegue passar, ela vai se acumulando e aí ela vai fazer uma pressão dentro do rim que começa a se opor à membrana de filtração lá, né? E o rim para de funcionar. Doutor, e a saída? Existem tratamentos e transplantes. Até onde o tratamento resolve? Olha, a maior parte das vezes, né, se são doenças que não são diretamente dos rins, mas que atacam os rins, como eu falei, de diabetes, de hipertensão, de algumas outras doenças metabólicas, o controle dessas doenças consegue estabilizar a doença renal e algumas vezes até melhora um pouquinho, porque se não tiver acontecido um dano definitivo no parênquima renal, ele consegue se recuperar. E existem as doenças renais, as doenças que são do parênquima, né? As glomerulopatias, né? Elas podem ser provocadas, boa parte das vezes, por doenças autoimunes ou doenças que provocam a deposição de algumas substâncias dentro das células renais e que vão danificando, atrapalhando o funcionamento dessa membrana de filtração cronicamente. Para a grande maioria delas existe tratamento, né? É evidente que quanto mais cedo se faz o diagnóstico, institui-se o tratamento e o controle, você leva essa situação mais adiante, porque são doenças progressivas, né? Tem doenças, por exemplo, que você sabe que não tem um freio para colocar nelas, né? Mas você tenta dar uma estabilidade para que elas levem a função renal mais distante. Por exemplo, existem doenças genéticas, né? Como o rim policístico, que é uma doença em que o tecido renal vai sendo substituído por cistos renais e acaba que no final não tem mais parênquima nenhum, só tem cistos, múltiplos, centenas de cistos, o rim vai ficando enorme, cheio de cistos, né? É uma doença genética, a gente sabe que ela vai progredir e você não vai conseguir acabar com ela, por enquanto. Tem novidades chegando por aí. As terapias genéticas estão vindo exatamente para tentar corrigir esses defeitos. Eu queria que o senhor falasse sobre esses avanços, que a gente sabe que existem, mas eu queria ainda falar, o senhor falou assim, quanto mais cedo se descobre, melhor. Quais são os sintomas, então? Quando é que o paciente deve procurar um urologista, deve se preocupar com isso? A insuficiência renal, ela, dependendo da intensidade, ela vai cursar com sintomas variáveis, mas boa parte das vezes hipertensão arterial. Hipertensão causa insuficiência renal, mas também a insuficiência renal normalmente provoca hipertensão arterial. Aí já é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Né? Em algumas situações você pensa quem veio primeiro. Né? Edemas, né? Uma retenção maior de líquido. Né? Alguns indivíduos têm dores, fadiga, astenia, indisposição, anemia, já em estágios um pouquinho mais avançados da doença, né? São os sintomas mais comuns, né? Mas boa parte das vezes, como nosso organismo tem uma capacidade de compensação muito grande, né? Se o indivíduo não faz uma avaliação periódica, ele pode descobrir o problema já num estágio não tão inicial, tá? Porque então essas patologias que levam a doença crônica e tem uma evolução lenta, quando você descobre, né, chegou lá, já tem uma creatinina de 2,5, quer dizer, você já está ali com 25%, 30% da função renal somente. E esses problemas podem ser identificados assim, no hemograma, já dá sinais? A triagem natural é um exame da creatinina. A creatinina é a dosagem dessa substância, a creatinina no sangue,
que é o resultado do metabolismo proteico e que é a função, digamos, primordial do rim, eliminar esses metabólitos. Então, quando ela começa a aumentar no sangue, alguma coisa não está legal. Então, um exame super simples, barato, né, que pode ser usado como uma triagem, e você já identifica, a creatinina desse indivíduo passou de 1,3, que é o limite de normalidade. Opa, vamos ver aqui o que está acontecendo. Já é preocupante, né? Exatamente. Doutor, e os avanços? O senhor começou a falar aí, eu até lhe cortei porque eu queria esclarecer mais essa questão do tempo, da identificação da doença, dos sintomas, mas vamos falar de avanço. Quando você fala de avanço, o senhor está querendo dizer o quê? Felizmente, Douglas, nós temos uma evolução muito grande da ciência como um todo nos últimos anos, né? E a medicina tem se beneficiado bastante desses avanços, e são avanços tanto no conhecimento mais detalhado de algumas doenças, de como algumas doenças se desenvolvem, como elas caminham ao longo do tempo, o que a gente chama de história natural da doença. Então, a gente sabe como é que a doença começa, como é que é o desenrolar e aonde ela quer chegar. Então, você descobrindo em que ponto da história natural da doença a pessoa está, mais fácil de você abordar. E a engenharia genética tem identificado em doenças que estão relacionadas a patologias genéticas a possibilidade hoje em dia de se desenvolver vacinas, digamos assim, no sentido de você corrigir aquele defeito genético. É evidente que as terapias gênicas, elas ainda estão numa fase de desenvolvimento, precisam, né, de um filtro maior do tempo, porque a medicina, ela sempre se reavalia. As verdades da medicina às vezes são transitórias. A gente começa fazendo uma coisa, acredita que está fazendo a melhor coisa para o paciente, mas depois de alguns anos você vai ver os resultados e diz, opa, parece que não era bem como a gente estava pensando. E você vê mudanças, né? Tanto que não é incomum você ver determinado medicamento ou determinada vacina que vinha sendo usada e de repente é retirada, né, do mercado. Por que foi retirada? Porque a observação posterior de mais longo prazo mostrou que o resultado não era o que a gente imaginava. Tem riscos. Então, Sim. a gente vai mudando, né? E o que a gente tem visto é que a cada dia tem chegado novas alternativas de terapias gênicas para corrigir problemas que antes a gente não tinha solução, né? Como eu falei da doença policística, já tem trabalhos aí avançados, no sentido de você aplicar uma terapia que vai lá, corrige o defeito daquele gene para tentar impedir que a progressão da doença aconteça. E como essa é uma doença autossômica dominante, então, se você tem uma pessoa lá na família que tem, poxa, eu já sei que todos esses filhos aqui têm esse defeito. Então, eu vou ter que ir lá e tratar todo mundo. Bom, doutor, tratar é uma coisa, outra coisa é o transplante. Como é que nós estamos de transplante hoje no Piauí? Douglas, são cerca de 8 anos que nós estamos fazendo o transplante renal aqui. Quando eu digo nós, eu participando, porque o transplante aqui é muito mais antigo. Eu me lembro que eu era estudante. Salvo engano, foi o Hospital Santa Maria. Santa Maria fez fazia, o HGV que fez o primeiro, salvo engano. Santa Maria, Você sabia que eu cobri essa primeira? Sério? Me lembro como se fosse hoje. Olha, eu fui aluno aqui, né, na Universidade Federal do Piauí, me formei em 2000. E acompanhei isso até quando eu era estudante, né? Eu tenho um tio que é urologista conhecidíssimo aqui no Piauí, o Dr. Gonçalo Vilarinho. Ah, sim, meu muito tio, conhecido. Acompanhei ele no começo, lá ainda quando eu era estudante, e tive a oportunidade de acompanhá-lo. Ele fazia parte da equipe de transplante, e a gente viu isso aí começando a acontecer, ainda com todas as dificuldades, né,
com o que se tinha naquela época, e felizmente nós avançamos, né? Talvez menos do que nós gostaríamos, né? Mas avançamos. Ano passado nós conseguimos fazer 70 transplantes aqui no Piauí. Isso no público ou no privado? No total. No total. Mas no privado nós fazemos um volume pequeno, porque são só pacientes que têm o plano de saúde e são transplantes com doador vivo. Nós não fazemos transplante com doador falecido lá no hospital privado. Então foram acho que 9 no hospital privado e 61. Então a grande 61 demanda no mesmo é HGV. no público, no HGV. Sim, com certeza. Até porque o paciente que não tem acesso a um bom sistema de saúde, ele vai ter um risco maior de desenvolver a doença renal terminal. Se ele não trata adequadamente a pressão arterial, se ele não trata bem o diabetes, se ele não tem um bom acompanhamento nutricional, ele vai ter um risco maior de evoluir para a insuficiência renal. Você tem um cálculo renal. Hoje, né, nós temos no Piauí, né, eu também sou coordenador da residência de urologia lá no Hospital Getúlio Vargas, da residência da UESP. Da UESP, né? Então nós temos lá o serviço de urologia, o nosso chefe lá, o Dr. Alessio, é o serviço que sustenta a urologia no estado do Piauí. O estado todo, praticamente, né? Nós temos um HU que presta um serviço também, mas um volume muito reduzido. E nós chegamos a ter pessoas meses na fila para fazer uma cirurgia de cálculo. Era isso que eu ia lhe perguntar agora, doutor. Ainda existe essa fila? Quanto tempo espera? Existe. Depende de quê? Você tem lá, os pacientes entram no hospital, no pronto-socorro aí, estadual, municipal, no Piauí todo, e tem lá um cálculo que é cirúrgico, está obstruindo o rim, está prejudicando, tem uma infecção às vezes, e aí você solicita a regulação estadual, e essa é uma fila única para o estado. E tem dias que tem 50 na fila. Na fila esperando. O Hospital Getúlio Vargas consegue operar 2 por dia desses aí. Então você já pode dizer que tem um mês aí de expectativa de fila. E um mês com o rim obstruído é um risco De morte grande. considerável de pelo menos esse rim ter um prejuízo funcional importante. Eu falei aqui de morte porque a gente sabe que quando o rim para, prejudica muito o organismo todo, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O que mais afeta no caso do rim, quando ele é obstruído, quando está paralisado ali? Se o rim para de funcionar, você vai ter 2 problemas maiores. Primeiro, o acúmulo de líquido, que vai sobrecarregar coração e pulmão. E o acúmulo desses metabólitos que o rim é encarregado de eliminar e que vão se acumulando. Então sobe o potássio. Se o potássio do indivíduo passar de 6,5, ele já está num risco grande de fazer uma parada cardíaca secundária à hiperpotassemia. Ele faz uma arritmia e é uma arritmia difícil de você tirar, o paciente morre. Então, nesses casos, o transplante é fundamental. Sempre que nós temos a parada da função renal, nós vamos ter que fazer alguma coisa para substituir esse rim. Pode ser hemodiálise? Pode. Hemodiálise é o que se faz ali agudamente. É o que você tem que fazer, porque o transplante não é uma cirurgia de urgência, né? O paciente precisa ser preparado, você precisa ver se ele está em condições de fazer a cirurgia, tá? São várias triagens que ele deve fazer para você ver se o transplante vai ser bom para ele. O transplante é excelente quando o indivíduo está preparado para fazer, principalmente se é um indivíduo que ele já está na hemodiálise. Não sei se você tem conhecimento com pessoas que fazem hemodiálise, mas a hemodiálise ela é um tipo de prisão, né? O indivíduo vai lá 3 vezes por semana e fica 4 horas amarrado com o braço aqui e o sangue dele sendo filtrado por uma máquina que está fazendo o trabalho que os rins deveriam fazer. Só que você imagina, o rim tem 2 dias para fazer aquele trabalho que a máquina vai fazer em 4 horas.
Então, ela faz de uma vez. Isso causa um baque. Né? Então, o indivíduo às vezes sai dali, é uma fadiga. Né? Tem gente que passa mal, a pressão cai, porque vai tirar uma quantidade grande, às vezes, de líquido. Né? E aí a pressão cai, o indivíduo sente mal, dali ele vai para casa, aquele dia é perdido. Aí ele tem vida no dia seguinte, no outro ele já tem outra sessão. A gente falou dos transplantes, você falou que são 70 por... No ano passado, né? O ano passado, ano 70 passado, por... No ano 2025. Agora, comparando com há 10 anos, quando o senhor começou há 8 anos, comparando, não, foi um avanço? Sim, com certeza. Nós fazíamos 20. Fazíamos 20 por ano. O grande gargalo, o grande problema era e continua sendo a doação, né? Com certeza. Esse é o maior limitador. O maior limitador é sempre a falta de órgãos. A falta de órgãos. Tanto que nos últimos anos, né, as sociedades de transplante, elas têm, digamos, enfraquecido um pouco os critérios de escolha de órgão, né? Criado assim uma permissividade, digamos assim, para aceitar rins que antigamente a gente não aceitava, né? Disse, pô, esse rim não é tão bom, né? Nós vamos colocar esse rim? Vale a pena colocar esse rim? O indivíduo está esperando na fila aqui 5 anos. Nós vamos colocar para ele um rim que talvez não vai durar tanto. Mas o que se viu? É que o risco de morte para o paciente na hemodiálise é maior do que o risco para esse paciente que transplantou com um rim que não era tão bom, né? Então, a questão do custo-benefício, né? O custo-benefício, exatamente. São muitas pessoas. A gente transplanta aqui pessoas que estão 10 anos na fila, 11 anos na fila. Fizemos agora, recentemente, um paciente de 17 anos na hemodiálise. Doutor, e a sobrevida de um rim? Eu sei que depende da qualidade do rim, depende do estado de saúde do paciente, mas enfim, nós trabalhamos, a ciência trabalha, o senhor trabalha com uma média de quantos anos pós cirurgia transplantada? E você foi muito bem em colocar, a gente não tem como dar essa previsão, né? Existe uma média. Essa média é uma avaliação dos transplantes que já foram feitos ao longo dos anos, e a expectativa é por volta de 8 anos e meio para o paciente que recebe o rim do doador falecido, e mais ou menos o dobro, entre 15 e 16 anos, para o indivíduo que recebe o doador vivo. Mas por que o doador vivo dura mais? Porque o doador vivo é relacionado, ou seja, ele tem um grau de parentesco, compatibilidade, né, com o indivíduo que está recebendo o rim. Então aquele rim é mais compatível, ele vai precisar de uma dose menor de imunossupressão, né? Ele vai ser menos rejeitado pelo organismo do paciente que está recebendo. Consequentemente, ele vai durar muito mais tempo. E aí, claro, o doador falecido tem todas as variáveis, né? O tempo que demora. Nós temos uma limitação ainda aqui, que eu considero talvez uma das coisas que a gente mais precisa evoluir, Douglas, que é o tempo que o paciente demora para poder chegar no hospital para receber um rim, né? Então, fizemos uma captação, se ligou um cronômetro. O cronômetro que vai dizer o tempo que esse rim vai sofrer de isquemia fria, que é o tempo que ele vai ficar lá no gelo, guardadinho, esperando ser colocado no receptor para receber sangue. O sangue que vai dar vida para esse rim voltar a funcionar. Esse tempo é uma contagem regressiva. Quanto tempo o rim pode esperar? Ele não deve passar de 24 horas. Quando passa de 24 horas, não quer dizer que não vai funcionar, mas a chance é menor e ele vai ter mais necrose tubular, que é a lesão do endotélio de filtração desse rim. Dependendo da intensidade desse dano, a chance de recuperação dele depois é menor. E aí você pode
ter um rim que não vai funcionar, né? A gente tem, infelizmente, situações em que o paciente demora muito ou por algum problema no trâmite do transplante, chega um paciente que não está apto a receber aquele rim, ele está com algum problema de saúde ali que seria um risco a cirurgia para ele, a gente tem que chamar um outro paciente, né? Quando você faz a captação, aqui a nossa política é de fazer o teste de compatibilidade para os 10 primeiros da fila, porque aí você já fica com 10 ali. Se o primeiro chegou não está em condições, tem o segundo e o terceiro, e assim nós vamos. E às vezes, acredite, corre-se a fila, os 10, e não se acha o paciente ideal para colocar o rim. Termina perdendo o rim. E aí você tem que correr para fazer mais teste de compatibilidade para os próximos, ou então ofertar esse rim na rede, né? A Central Nacional. Olha, nós temos um rim aqui, alguém quer, a condição do rim é essa e tal, aí vai para Recife, vai para Fortaleza. Fortaleza tem um volume de transplante muito grande, né? E muitas vezes uma situação dessa, Fortaleza aceita, e assim como vem às vezes de fora, alguém oferta um rim para nós também, né? Doutor, a gente sabe que esse problema na doação do rim, ele decorre de vários fatores. Fatores culturais, fatores religiosos, fator de ignorância, desconhecimento. Ignorância no sentido de desconhecimento mesmo. Mas ainda assim, se há 8 anos fazia 20 e hoje faz 70, houve um avanço, né? Não tenho dúvida. Houve um avanço. Isso é resultado de quê? É o trabalho de quem? O que é a divulgação? São campanhas? A que o senhor atribui isso? Eu diria que o principal foi o desenvolvimento da central de captação de órgãos aqui do estado. Então é um trabalho da Secretaria de Saúde, com alguns colegas aí muito abnegados lá na central de captação, que foram expandindo essa central, fundando as CIDOTs, que são pequenas centrais dentro dos hospitais, tanto da rede privada como da rede pública do estado, e que deu capilaridade a esse trabalho, né? Porque você precisa estar dentro dos hospitais que tem UTIs, que é onde vão aparecer os potenciais doadores, né? São aqueles pacientes que estão em morte encefálica e que são os potenciais doadores, para que essa identificação aconteça. Porque se eu não identificar que tem um paciente em morte encefálica, não acontece nada. Então a gente precisa ter essa busca ativa dentro dos hospitais para identificar e aí conversar com a família, tentar sensibilizá-los para que eles façam a doação. E claro, existe muita falta de conhecimento ainda na população de entender a importância desse ato, né? Que não é fácil também, né? A gente tem que ter o entendimento que a família naquele momento está sofrendo uma perda. Fragilizada, né? É um momento de dor, né? Não é fácil você estar sofrendo e ao mesmo tempo ter que ser solidário, né? Você está esperando a solidariedade dos outros e você vai ter que ser solidário. Então é um momento que é difícil realmente, mas que se houver uma conscientização, que as pessoas manifestem em vida esse desejo, porque é muito fácil para a sua família fazer a doação dos seus órgãos se você já falou que você é doador de órgãos. Olha, eu quero doar. Se a família não sabe, ela vai ter receio, né? Então acho que é muito importante que esse assunto seja difundido. E nesse sentido, quando eu recebi o convite para o podcast, eu não hesitei em fazer, porque a gente precisa levar conhecimento. As pessoas esclarecer, né? Entender o que é isso, né? A importância desse ato, que é um ato de amor. Doutor, a gente está falando aqui da doação do rim, mas quando um paciente em morte encefálica, por exemplo, está ali e que essa equipe entra em ação, esse paciente que já manifestou, que a família entende, que aceita, que compreende tudo, nós estamos falando de um rim, mas aquele indivíduo que está em morte encefálica, ele pode salvar muitas vidas, né? Com certeza. Não é só a questão do rim.
Vai desde as córneas até o coração, né? Isso. As córneas, ela tem uma vantagem, porque a doação pode ser feita após a morte. Até Sim, 24 horas após a morte. Então, às vezes o indivíduo sofre um acidente e já chega no hospital em óbito. Esse não vai doar coração, não vai doar rim, não vai doar fígado, não tem mais como. Mas as córneas podem ser pode doar a doadas. córnea. Então existe essa possibilidade, mesmo após o falecimento, você fazer a captação. Os outros não. Você precisa estar com o paciente ali com o coração batendo para poder fazer isso. E aí, geralmente, o ideal é que se faça a captação de múltiplos órgãos. Então você já tira tudo lá na mesma hora. Aqui, geralmente, nós fazemos captação de rins e fígado. Nós não temos ainda o transplante de fígado aqui no Piauí. Então, sempre que se faz a captação de múltiplos órgãos, já se faz a oferta do fígado para a Central Nacional. Né? E, geralmente, Recife, Fortaleza, Brasília, são os centros que costumam aceitar o fígado. E até pela logística de voos, né? Que é uma limitação também. Porque aí você tem que organizar. Né? Você tem, por exemplo, o estado do Ceará, eu digo que eles são... E no caso do fígado, o tempo é menor ainda, né? 12 horas. 12 horas. Você tem menos tempo para trabalhar. Metade do rim. Você tem que ser mais ágil. E como é que funciona? O Ceará, para você ter uma ideia, como o Ceará trabalha com isso, eles mandam uma aeronave para pegar o órgão aqui. Não depende de avião de carreira, né? Se não tiver um voo, uma logística boa, eles mandam pegar. Né? Isso é importante. Isso é um compromisso, né? Que eles têm com o transplante. É uma coisa que nós precisaríamos incorporar. Eu acho que o transplante de fígado está aí sendo desenhado aqui para o Piauí. A gente precisa melhorar algumas coisas de logística para isso. E se acontecer, né, vai ser bom para o rim também, porque se a gente conseguir colocar o rim em 12 horas, com certeza vai ser muito melhor o resultado do nosso transplante. Né? Doutor, tome um pouquinho de água aí, deixa eu conversar aqui com os nossos internautas, agradecer a audiência e dar aquele recado que eu sempre costumo dar aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, recebeu esse link, está gostando das informações, tem alguém na família que passando por uma situação semelhante a essa, ou tem apenas curiosidade e ainda não é inscrito, você se inscreve agora, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a compartilhar, mandar essas informações aqui para todo mundo que você conhece. Nossa sugestão manda para o grupo de WhatsApp do trabalho, da família, do condomínio onde você mora, da associação de moradores, da igreja que você comunga, que você participa. Manda para todo mundo, porque aqui tem informação que vai ajudar lá quem está lá no interior, cheio de dúvidas, né, doutor? Cheio de dúvidas, querendo esclarecimento, saber como é que funciona, se o caso dele é de transplante, onde é que ele deve procurar atendimento. Então, você faz esse serviço, essa divulgação, esse compartilhamento e nos dá essa audiência. Nossa audiência depende de você, está na sua mão, porque está aí no seu celular. É só começar a compartilhar com os grupos de WhatsApp, tá bom? Doutor, o que faltou ser perguntado aqui, doutor? Eu vou pegar um gancho disso que você falou. Eu acho que é fundamental, Douglas. Nós temos hoje um pouco mais de 500 pacientes na fila de transplantes. No Piauí. Aqui no Piauí. E muitos desses pacientes, eles não foram avaliados por nós, urologistas, da equipe de transplante, mas estão na fila. Eles estão na fila. E esse paciente, ele pode chegar no momento do transplante sem estar devidamente totalmente avaliado, preparado para fazer o transplante. E é uma coisa extremamente constrangedora quando nós recebemos um paciente para transplantar. Ou seja, ele está na fila 5, 6 anos esperando por um rim. De repente recebe uma ligação e diz: seu rim chegou. E ele chega no hospital, avalia o paciente e diz: não tenho como fazer seu transplante, porque você tem um problema que, se eu colocar o rim,
ele não vai funcionar e vai ser mais arriscado para você. A gente precisa resolver esse problema antes. Então, o ideal é que esses pacientes sejam avaliados no ambulatório. Hoje, nós temos lá no Hospital Getúlio Vargas, no Ambulatório Azul, um ambulatório de pré-transplante. Eu tenho 8 vagas só para pacientes de transplante toda segunda-feira. E acredite, tem segunda-feira que eu não atendo nenhum de pré-transplante. Vagas que nós criamos só para isso. Só para isso, né? Para Então, ver esses pacientes. fica esse alerta, né? Fica o alerta para que os próprios pacientes solicitem nas suas clínicas de hemodiálise que sejam encaminhados para avaliação. Né? Porque você está lá, foi colocado na fila hoje. Daqui 2, 3, 4 anos, sem urinar nada, como é que está a sua bexiga? O que aconteceu com ela? Às vezes ela atrofiou, ela tem um dano que inviabiliza colocar um rim. Às vezes você tem um refluxo, tem que tirar esse rim refluxivo antes. Então, esse paciente precisa ser avaliado. Tá? E o serviço está disponível. Então, é uma tristeza. É só solicitar, né? É uma tristeza não acontecer. Tá aí, gente, tá dado o recado. A gente tá chegando ao final, doutor, mas isso ainda tem 1 minuto. O senhor fez um alerta, mas eu quero que você olhe para aquela câmera e deixe o seu recado, a sua mensagem. O senhor pode até alertar as pessoas que não costumam beber água, né? Que beber água é fundamental nessa questão do rim. E também aproveitar e reforçar essa questão dos pacientes que aguardam, mas ainda não estão devidamente avaliados. Eu acho que o fundamental é que as pessoas ganhem consciência, né, a cada momento da importância de você se cuidar, né, de você ter hábitos saudáveis. Quando a gente fala de hábitos saudáveis, isso é muito amplo, né? A saúde é um estado de bem-estar físico E mental. Então você precisa se cuidar com a alimentação adequada, fazer atividade física, ter uma rotina que também deixa a cabeça funcionar, né? Então é uma logística que você tem que estabelecer e buscar o cuidado com a saúde. Não deixar a coisa chegar e se instalar para depois você buscar. Você tem que buscar preventivamente, fazer seus exames periodicamente, saber se as coisas estão funcionando bem. E claro, estar alerta aos sinais do corpo. A gente percebe quando as coisas mudam. Evidentemente que algumas mudam devagarinho, e tudo que muda devagar a gente tenta se acostumar. Mas a gente tem que estar atento, né? Os alertas eles vêm e as pequenas mudanças nós temos que buscar saber o que houve e tratar no tempo. Doutor, era para encerrar, mas me surgiu aqui uma curiosidade. E o senhor nesses 8 anos tem ideia de quantas cirurgias o senhor já fez de transplante? Dá para a gente fazer uma média de talvez 50 por ano na média, né? Então uns 400 transplantes. 400 transplantes. Então o senhor encontrou casos e casos. Encontrou certeza. jovens, adultos, pessoas já de uma certa idade. Qual foi a maior lição que o senhor teve, ou o maior aprendizado que o senhor teve nesse período todo com essas cirurgias? Olha, Douglas, é uma coisa que a gente brinca, né? Dizer que cirurgia não tem uma igual a outra. Não tem. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você pode ter uma experiência grande com aquela cirurgia, mas você não pode entrar com excesso de confiança nunca, porque você pode se deparar com pequenas surpresas. E são nesses detalhes aí que reside o perigo, né? É aí que você tem que ter o cuidado. É sempre melhor você identificar a diferença e se antecipar para resolver do que ter o problema e depois ter que correr atrás. Então, a gente
tem uma equipe já muito experiente do Renato Duarte, que é um colega que é cirurgião vascular, faz parte conosco, o doutor Antônio Reginaldo. Nós três estamos há muito tempo, desde que eu entrei. Essa equipe já está na ativa. Alguns colegas que saíram, né, porque o transplante é meio que abnegação. A gente está todo o tempo de sobreaviso. É verdade. Tem uma captação. Você já sabe que daqui 12 horas, 24 horas, vai ter que... Né? Eu já tive que... Da mesma forma que o paciente também, né? Tem que estar ali aguardando, tem que estar com a mala pronta. Várias vezes nós já tivemos que pegar o ônibus de Fortaleza para cá ou voltar de Luiz Correia para cá, porque vai ter que fazer a cirurgia. Então você está ali à disposição. E isso, claro, com o tempo vai cansando, né? Vai cansando. Então você tem colegas que já ajudaram muito, que hoje não fazem mais parte, e tem colegas novos que entraram agora, mais recentemente, que estão com a gente aprendendo a ter a vivência do transplante, ganhando a experiência, que vão ocupar nosso lugar mais adiante. Né? Tá isso. Muito obrigado pela sua participação. Você já sabe, toda semana a gente tem um episódio novo e eu conto com a sua audiência. Portanto, até semana que vem. Valeu, doutor. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Tá bom.